Imagine um homem de Deus entrando numa igreja batista pela manhã, ministrando curas sobrenaturais, e à tarde estar numa congregação presbiteriana, vendo o mesmo poder de Deus operar com a mesma intensidade. Este homem era William Marion Branham, e sua visão sobre denominações revolucionou gerações de cristãos ao redor do mundo. Enquanto muitos brigavam por placas e tradições, Branham enxergava algo muito mais profundo. Era uma tarde de 1958, quando o irmão Branham subiu ao púlpito em Jeffersonville, Indiana, para pregar um sermão que abalaria estruturas religiosas por décadas. Por que sou contra a religião organizada? Não era apenas um título provocativo, era o clamor de um coração que havia visto Deus operar além de qualquer barreira denominacional. Naquele momento, diante de uma congregação mista de batistas, metodistas, pentecostais e até católicos, Branham declarou com uma autoridade que só vem do céu: "Quero que alguém me mostre onde Deus jamais teve uma organização ou alguma vez ordenou uma." Ecoava sua voz pelo templo lotado. As palavras cortavam o ar como espada afiada, não para ferir, mas para libertar corações presos em sistemas que haviam perdido o poder original. Branham havia experimentado algo que poucos conseguem compreender: o amor de Deus que transcende rótulos humanos. Desde criança, crescendo numa família pobre no Kentucky, William Branham nunca se impressionou com títulos ou hierarquias religiosas. Quando Deus o chamou aos 7 anos de idade, através daquela voz sobrenatural no salgueiro, não houve menção a denominações ou organizações. O chamado era simples e direto: pregar o evangelho com sinais, prodígios e maravilhas, seguindo. Comentem aqui nos comentários de qual estado vocês estão nos acompanhando, pois oro para que essa mensagem alcance corações sedentos em todo o Brasil. Branham descobriu cedo que o poder de Deus não conhecia fronteiras denominacionais. Quando suas mãos se estendiam sobre um enfermo batista ou sobre uma criança católica, a mesma unção operava. O Espírito Santo não perguntava sobre filiação religiosa antes de curar. Não é a organização que é regenerada, são os indivíduos dentro dela que são regenerados, declarava Branham com uma convicção inabalável. Essa revelação transformou sua maneira de ministrar. Ele havia compreendido que Deus não estava interessado em placas de igreja, mas em corações genuinamente convertidos, independente do nome na porta da congregação. Os anos 1940 e 1950 eram tempos de grandes divisões denominacionais na América. Batistas criticavam pentecostais, presbiterianos questionavam metodistas, e todos olhavam com desconfiança para os católicos. Em meio a esse cenário de fragmentação, surgiu um homem simples do interior que ousou dizer que Deus amava a todos igualmente. Branham não era um teólogo acadêmico, mas carregava algo que as universidades não podiam ensinar: uma revelação direta do coração de Deus. Quando entrava numa igreja presbiteriana, Branham não chegava tentando convertê-los ao pentecostalismo. Ele vinha com uma mensagem ainda mais poderosa: que eles podiam experimentar o mesmo Pentecostes dos apóstolos sem abandonar sua identidade. A experiência de Pentecostes não está limitada à igreja pentecostal organizada, proclamava com autoridade profética. Deixem seus nomes aqui nos comentários, para que possamos orar uns pelos outros, pois Branham acreditava que a verdadeira igreja era essa comunhão de santos que transcende muros denominacionais. Sua mensagem ecoava através das décadas. O problema nunca foram as pessoas sinceras dentro das denominações, mas os sistemas que criavam barreiras onde Deus havia construído pontes. A unção que repousava sobre Branham era um testemunho vivo de que Deus não faz acepção de pessoas ou organizações. Ele ministrava com a mesma paixão para uma multidão de 10.000 pessoas quanto para um pequeno grupo de 5. O poder que fluía através dele não diminuía quando estava entre batistas conservadores, nem aumentava quando estava entre pentecostais fervorosos. A diferença entre atacar pessoas e questionar sistemas era algo que Branham compreendia profundamente. Quando subia ao púlpito para falar sobre denominações, suas palavras cortavam como bisturi nas mãos de um cirurgião experiente,
separando o joio do trigo com precisão divina. Não sou contra as pessoas que estão nela, sou contra o sistema, declarava com uma clareza que desarmava até seus maiores críticos. Era impossível estar na presença de Branham e sentir qualquer hostilidade pessoal. Pastores batistas que chegavam desconfiados saíam comovidos pela genuína demonstração de amor cristão. Líderes presbiterianos que vinham questionar seus métodos descobriam um homem humilde que honrava suas tradições enquanto desafiava suas limitações. O segredo estava na motivação do coração. Branham amava demais a igreja para aceitar qualquer coisa que a dividisse. Durante suas campanhas evangelísticas, algo extraordinário acontecia. Pessoas de todas as denominações se reuniam sob a mesma lona, respiravam a mesma atmosfera de fé e testemunhavam os mesmos milagres. Uma senhora batista de 72 anos, irmã Dorothy Williams, foi curada de artrite numa campanha em 1952. Ao seu lado, um jovem católico de 25 anos, Roberto Silva, teve sua audição restaurada instantaneamente. O poder de Deus não fazia distinção. Eu não quis falar mal dos batistas ou dos presbiterianos, porque há pessoas católicas que eu acredito que são salvas, ecoava do púlpito durante o sermão I Will Restore. Essas palavras causaram tremor em muitos círculos religiosos da época, mas Branham estava apenas expressando o que havia experimentado pessoalmente. A graça de Deus operando em corações sinceros, independente da placa na porta da igreja. Quantos de vocês já sentiram essa mesma realidade em suas vidas? Compartilhem aqui nos comentários suas experiências de como Deus se revelou além das barreiras denominacionais. Branham sabia que estava tocando numa ferida profunda do cristianismo americano. As denominações haviam se tornado fortalezas que defendiam territórios, em vez de avançar o reino de Deus. O irmão Branham havia crescido vendo famílias se dividirem por causa de diferenças denominacionais. Irmãos que deixavam de se falar porque um se tornara pentecostal e outro permanecera batista. Casamentos que enfrentavam tensões porque esposo e esposa frequentavam igrejas de tradições diferentes. Esse não era o cristianismo que Jesus havia estabelecido, e Branham sabia disso no fundo do coração. Quando ministrava a cura divina, Branham nunca perguntava a denominação da pessoa antes de orar. Suas mãos se estendiam sobre metodistas com a mesma fé que repousavam sobre episcopais. O Espírito Santo não consultava credenciais denominacionais antes de operar milagres. Esta era uma lição viva que Branham oferecia a cada reunião. Deus é maior que nossas divisões humanas. Quando você aceita uma denominação, você já aceitou automaticamente seu primeiro dogma, porque é algo acrescentado, explicava Branham com uma simplicidade que revelava anos de observação e experiência. Ele havia visto como tradições humanas, por mais bem intencionadas que fossem, podiam gradualmente sufocar a vida espiritual quando se tornavam mais importantes que a própria palavra de Deus. A crítica de Branham não nascia de amargura ou ressentimento pessoal. Ele havia sido recebido com honra em congregações de todas as denominações. Pastores batistas o convidavam para conferências especiais. Líderes presbiterianos solicitavam sua presença em seus púlpitos. O problema não estava na hospitalidade das pessoas, mas na rigidez dos sistemas que impediam a livre circulação da unção de Deus. Deixem aqui nos comentários o nome de suas congregações para que possamos orar por unidade e avivamento em todas as igrejas do Brasil. Branham sonhava com um cristianismo que transcendesse muros denominacionais. Ele visualizava crentes de todas as tradições unidos, não por organizações humanas, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Esta visão o consumia e direcionava cada palavra que pregava. O coração pastoral de Branham ficava evidente quando ele dizia: "Temos comunhão apenas através do sangue de Jesus Cristo." Esta declaração resumia toda a sua filosofia ministerial. Não importava se a pessoa vinha de uma tradição litúrgica ou carismática, conservadora ou progressista. O que importava era o relacionamento pessoal com Cristo
e a experiência genuína de novo nascimento. Durante décadas, ministrando através das Américas, Branham testemunhou o mesmo fenômeno repetidas vezes. Quando as barreiras denominacionais eram temporariamente suspensas, o poder de Deus fluía com uma intensidade que surpreendia até os mais experientes líderes religiosos. Era como se o Espírito Santo estivesse aguardando apenas uma oportunidade para demonstrar que sua obra não conhece fronteiras humanas. Quando Branham falava sobre batistas e presbiterianos, suas palavras carregavam o peso de décadas de experiência ministerial entre essas tradições respeitadas. Ele não era um outsider criticando de longe, mas alguém que havia caminhado entre esses irmãos, havia orado com eles, havia visto Deus operar poderosamente em seus corações. Sua perspectiva nascia do amor, não do preconceito. Durante o sermão I Will Restore, Branham fez uma declaração que ecoou através de gerações. Eu não quis falar mal dos batistas ou dos presbiterianos, porque há pessoas católicas que eu acredito que são salvas. Essas palavras causaram ondas de choque em muitos círculos evangélicos da época, mas revelavam o coração inclusivo de um homem que havia visto a graça de Deus operando além de fronteiras denominacionais. O irmão Branham conhecia intimamente as forças espirituais dessas tradições. Ele admirava a firmeza doutrinária dos batistas, sua defesa incansável da salvação pela graça mediante a fé. Havia presenciado batismos em rios gelados do Kentucky, onde homens e mulheres batistas desciam as águas com uma convicção que tocava o céu. Eles conhecem a palavra, dizia Branham com genuína admiração, e defendem a verdade com coragem. Sobre os presbiterianos, Branham reconhecia a profundidade teológica e o compromisso com a educação bíblica. Havia ministrado em seminários presbiterianos, onde jovens pastores demonstravam um conhecimento das Escrituras que impressionava. Eles estudam para mostrar-se aprovados, comentava, referenciando 2 Timóteo 2:15. O problema nunca foi a sinceridade ou o conhecimento dessas denominações. Vocês que estão assistindo de tradições batistas ou presbiterianas, deixem aqui nos comentários suas experiências de como Deus tem se revelado em suas congregações. Branham sabia que estava falando para corações que genuinamente amavam a Deus, pessoas que dedicavam suas vidas ao serviço cristão dentro de estruturas que havia séculos abençoavam vidas ao redor do mundo. A crítica de Branham se direcionava especificamente aos aspectos organizacionais que podiam limitar a manifestação plena do poder de Deus. Ele havia testemunhado reuniões onde a presença do Espírito Santo era tão intensa que protocolos denominacionais pareciam inadequados para conter o mover divino. Toda vez que homens organizaram uma igreja, ela morreu ali mesmo e nunca mais ressuscitou, declarava com uma convicção nascida da observação histórica. Em 1947, durante uma campanha em Louisville, Kentucky, Branham ministrou numa igreja batista histórica fundada em 1853. O pastor, reverendo James Mitchell, de 68 anos, havia convidado Branham, apesar da resistência da liderança denominacional. Naquela noite, 17 pessoas foram curadas instantaneamente, incluindo uma senhora de 83 anos, irmã Martha Johnson, que havia sido paralítica por 12 anos. O que impressionava Branham não era apenas os milagres, mas a resposta genuína desses irmãos batistas. Eles não questionavam a validade das curas porque vinham através de um ministério não denominacional. Pelo contrário, glorificavam a Deus com lágrimas de gratidão. Eles reconheceram a mão de Deus, recordava Branham anos depois, porque seus corações estavam abertos para receber. Da mesma forma, numa congregação presbiteriana em Indianápolis, Branham testemunhou algo extraordinário. Durante a oração pelos enfermos, uma jovem de 29 anos, Sarah Williams, que havia nascido surda, recebeu audição completa. O mais impressionante foi a reação do pastor presbiteriano, Dr. Robert Thompson, que publicamente declarou: Deus não conhece denominações quando decide operar milagres. Compartilhem conosco nos comentários
Como vocês têm visto Deus operar em suas igrejas, pois essas experiências fortalecem nossa fé coletiva. Branham sempre enfatizava que o problema não estava nas pessoas sinceras dentro dessas denominações, mas nas limitações que sistemas organizacionais podiam impor à livre operação do Espírito Santo. Quando você aceita uma denominação, você já aceitou automaticamente seu primeiro dogma, porque é algo acrescentado, explicava Branham durante suas pregações. Ele não estava atacando a necessidade de ordem ou estrutura, mas alertando sobre o perigo de colocar tradições humanas acima da direção divina. Havia visto denominações inteiras perderem o poder original porque se tornaram mais preocupadas com preservar métodos do que com buscar a presença de Deus. Branham sonhava com um cristianismo onde batistas, presbiterianos e todas as demais tradições pudessem manter suas identidades distintivas enquanto experimentavam a plenitude pentecostal. Ele acreditava que era possível ser um batista cheio do Espírito Santo, um presbiteriano, operando em dons espirituais, sem abandonar as raízes históricas que Deus havia usado para abençoar gerações. A visão de Branham transcendia divisões denominacionais porque ele havia experimentado pessoalmente a universalidade do amor de Deus. Suas mãos ungidas não faziam distinção entre um diácono batista e um presbítero presbiteriano na hora de ministrar cura divina. O mesmo Espírito que operava prodígios numa tenda evangelística também podia transformar atmosferas dentro dos santuários mais tradicionais das denominações históricas. Uma das revelações mais profundas que Branham compartilhava era a diferença abissal entre carregar uma placa pentecostal na porta da igreja e realmente viver a experiência pentecostal do livro de Atos. Esta distinção revolucionou a compreensão de milhares de cristãos ao redor do mundo, incluindo muitos que se consideravam pentecostais há décadas, mas nunca haviam experimentado verdadeiramente o poder do alto. Pentecostalismo não é primariamente uma organização ou denominação, mas uma experiência espiritual que qualquer crente de qualquer igreja pode e deve buscar, declarava Branham com uma autoridade que nascia de anos testemunhando este fenômeno. Ele havia visto metodistas tradicionais receberem batismo no Espírito Santo, com uma intensidade que superava muitos que frequentavam igrejas pentecostais há gerações. Durante uma campanha memorável em Chicago, em 1954, Branham testemunhou algo que exemplificava perfeitamente esta verdade. Um pastor presbiteriano de 45 anos, reverendo William Anderson, havia vindo questionar a validade dos dons espirituais. No final da reunião, este mesmo homem estava no chão, tocado pelo poder de Deus, falando em línguas estranhas pela primeira vez em sua vida. "Eu sou presbiteriano há 20 anos", declarou com lágrimas, "mas nunca experimentei nada parecido com isto." Na mesma reunião, uma senhora que frequentava uma igreja pentecostal há 15 anos, irmã Margaret Foster, de 52 anos, confessou publicamente que, apesar de conhecer toda a doutrina sobre dons espirituais, nunca havia realmente experimentado o poder sobrenatural de Deus. "Eu sabia sobre Pentecostes", disse ela, "mas não conhecia Pentecostes pessoalmente. Naquela noite, sua vida foi transformada pela primeira experiência genuína com o Espírito Santo." Quantos de vocês já passaram por experiências similares? Deixem aqui nos comentários como Deus tem se revelado em suas vidas, pois estes testemunhos edificam toda a nossa comunidade de fé. Branham sabia que estava tocando numa questão delicada, mas essencial: a diferença entre religião formal e relacionamento real com o Espírito Santo. Muitos pentecostais se tornaram apenas nome, organização, denominação, sem o poder original, observava Branham com tristeza genuína. Ele havia ministrado em igrejas pentecostais, onde formalismo e tradições humanas haviam sufocado a espontaneidade do Espírito. Reuniões que seguiam roteiros tão rígidos quanto qualquer liturgia tradicional, sem espaço para a direção sobrenatural de Deus. O irmão Branham frequentemente citava o exemplo dos discípulos no cenáculo. Eles não eram membros de uma denominação pentecostal,
não tinham credenciais organizacionais, não seguiam manuais de procedimentos. Simplesmente obedeceram à instrução de Jesus de aguardar até serem revestidos de poder do alto. Quando o Espírito Santo desceu, transformou 120 pessoas comuns em testemunhas extraordinárias que abalaram o mundo conhecido. A experiência de Pentecostes não está limitada à igreja pentecostal organizada, proclamava Branham com convicção profética. Esta declaração abria horizontes imensos para cristãos de todas as tradições. Um batista poderia experimentar o batismo no Espírito Santo, mantendo sua identidade batista. Um metodista poderia operar em dons espirituais sem abandonar sua herança metodista. Em uma de suas pregações mais impactantes, Branham relatou o caso de uma congregação episcopal em Nova York, onde durante uma reunião de oração em 1951, o Espírito Santo desceu com tal poder que toda a liturgia formal foi suspensa. O reitor, Dr. Charles Hamilton, de 58 anos, testemunhou: em 30 anos de ministério, nunca havia experimentado a presença de Deus com esta realidade. Dezenas de membros daquela igreja tradicional receberam dons espirituais naquela noite histórica. Compartilhem conosco o nome de suas cidades para que possamos orar por avivamento em cada região do Brasil, pois Branham acreditava que Deus queria derramar seu Espírito sobre toda a carne, sem distinção denominacional. O problema não estava na sinceridade dos pentecostais organizados, mas na tendência humana de institucionalizar experiências espirituais que, por natureza, são sobrenaturais e espontâneas. Branham havia observado um padrão preocupante. Denominações que nasciam de avivamentos genuínos gradualmente perdiam o fogo original à medida que se organizavam. Toda vez que homens organizaram uma igreja, ela morreu ali mesmo, alertava repetidamente. Não que organização fosse intrinsecamente má, mas porque frequentemente substituía a dependência do Espírito Santo por dependência de métodos humanos. A visão de Branham sobre Pentecostes era inclusiva e universal. Ele sonhava com presbiterianos batizados no Espírito Santo, batistas operando em dons de cura, metodistas profetizando sob unção divina, todos mantendo suas identidades distintivas, mas experimentando a plenitude prometida por Jesus. Esta não era utopia religiosa, mas realidade que ele testemunhava constantemente em suas campanhas. Não temos lei além do amor, não temos credo além de Cristo, não temos livro além da Bíblia, declarava Branham, resumindo sua filosofia ministerial. Esta simplicidade desarmava barreiras denominacionais e abria corações para experiências autênticas com o Deus vivo. Pentecostes não era patrimônio exclusivo de uma organização, mas herança disponível para todo cristão, nascido de novo, que ousasse buscar mais de Deus. O coração de Branham se entristecia profundamente quando observava como divisões denominacionais feriam o corpo de Cristo. Ele havia testemunhado famílias destruídas por disputas religiosas, igrejas que se tornaram territórios em guerra e ministérios ungidos que perderam o poder divino por se prenderem a estruturas humanas. Toda vez que homens organizaram uma igreja, ela morreu ali mesmo e nunca mais ressuscitou, declarava com uma dor que ecoava através de décadas de observação ministerial. Esta não era uma crítica teórica nascida de estudos acadêmicos, mas uma conclusão dolorosa baseada em experiências reais. Branham havia visto denominações inteiras que começaram em fogo espiritual genuíno, se transformarem em máquinas burocráticas frias, onde credenciais humanas importavam mais que unção divina, onde políticas organizacionais sufocavam a voz do Espírito Santo. Durante uma conversa privada em 1956 com o pastor metodista David Richardson, de 61 anos, Branham ouviu uma confissão que o marcou profundamente. "Irmão Branham", disse o veterano ministro com lágrimas, "nossa denominação costumava abalar nações inteiras com avivamentos poderosos. Hoje, gastamos mais tempo em reuniões administrativas do que em oração. Perdemos algo essencial no caminho."
Esta conversa exemplificava um padrão que Branham observava repetidamente. Movimentos que nasciam da paixão por Deus gradualmente se institucionalizavam até perderem a vida original. Wesley havia incendiado a Inglaterra com o avivamento metodista, mas séculos depois, muitas igrejas metodistas lutavam para manter viva uma chama que outrora queimava intensamente. Vocês que estão nos acompanhando, deixem aqui nos comentários suas observações sobre como têm visto Deus operar em diferentes contextos, pois Branham acreditava que o Espírito Santo ainda estava buscando corações abertos, independente de estruturas denominacionais. O problema não estava na existência de organizações, mas quando estas se tornavam fins em si mesmas, ao invés de meios para alcançar perdidos. É contrário a Deus, é contrário às Escrituras, declarava Branham sobre a tendência de colocar organizações humanas acima da direção divina. Ele havia estudado cuidadosamente a história do cristianismo e observado um padrão perturbador. Cada vez que líderes espirituais tentavam preservar avivamentos através de estruturas organizacionais rígidas, a vida sobrenatural gradualmente se esvaía. O caso da Igreja Pentecostal em Detroit ilustrava perfeitamente esta tragédia. Em 1932, aquela congregação experimentara um dos avivamentos mais poderosos da região. Sinais, prodígios e maravilhas eram manifestações normais. 20 anos depois, quando Branham visitou a mesma igreja, encontrou uma organização bem estruturada, financeiramente estável, mas espiritualmente árida. Eles têm tudo organizado, observou tristemente, exceto a presença de Deus. O irmão Branham não era contra a ordem ou estrutura por si mesmas. Ele reconhecia a necessidade de organização prática para alcançar multidões e administrar recursos. Sua preocupação era quando sistemas organizacionais começavam a ditar limites para a operação sobrenatural de Deus. Quando você aceita uma denominação, você já aceitou automaticamente seu primeiro dogma, explicava, porque é algo acrescentado à simplicidade do Evangelho. Durante suas campanhas, Branham frequentemente encontrava pastores frustrados que confessavam privadamente suas lutas. O reverendo Mark Thompson, pastor assembleano de 43 anos, desabafou em 1958. Irmão Branham, nossa denominação tem tantas regras sobre como o Espírito Santo pode operar que às vezes me pergunto se ainda há espaço para ele em nossas reuniões. Compartilhem conosco seus nomes para a oração, pois Branham intercedia especialmente por líderes que enfrentavam essa tensão entre fidelidade organizacional e sensibilidade espiritual. Ele compreendia a pressão que muitos pastores sentiam ao tentar equilibrar expectativas denominacionais com fome genuína por mais de Deus. A visão profética de Branham identificava um perigo específico, quando denominações se tornavam marcas identificadoras mais importantes que a experiência cristã pessoal. Ele havia presenciado discussões teológicas acaloradas entre líderes que conheciam perfeitamente suas doutrinas denominacionais, mas demonstravam pouco do fruto do Espírito em suas vidas pessoais. Em uma de suas pregações mais contundentes, Branham relatou um encontro entre líderes de 3 denominações diferentes, que passaram horas debatendo diferenças doutrinárias, enquanto um homem agonizava no hospital próximo, necessitando desesperadamente de oração pela cura. Eles defendiam suas posições teológicas, disse Branham com tristeza, mas esqueceram de demonstrar o amor de Cristo. O denominacionalismo, na perspectiva de Branham, criava uma mentalidade tribal que dividia o que Deus havia unido. Batistas olhavam presbiterianos com suspeita, pentecostais criticavam metodistas, e todos perdiam oportunidades de aprender uns com os outros e de demonstrar a unidade pela qual Jesus havia orado em João 17. Não temos denominação. Temos comunhão apenas através do sangue de Jesus Cristo, proclamava Branham, oferecendo uma alternativa revolucionária. Esta não era anarquia espiritual, mas retorno à simplicidade apostólica, onde relacionamentos pessoais com Cristo importavam mais que afiliações organizacionais.
A tragédia que mais doía no coração de Branham era testemunhar o mundo perdido, rejeitando o Evangelho não por problemas com Jesus, mas por confusão causada pelas divisões entre seus seguidores. Como podem crer que somos um em Cristo? Questionava. Quando nos apresentamos a eles fragmentados em centenas de organizações competindo entre si? Quando Branham declarou publicamente: há pessoas católicas que eu acredito que são salvas, um silêncio tenso tomou conta do auditório. Era 1958 e tal afirmação de um ministro protestante soava quase herética para muitos ouvintes. Mas Branham não estava fazendo teologia política. Estava compartilhando o que havia testemunhado pessoalmente através de décadas ministrando para pessoas de todas as tradições cristãs. Durante uma campanha em Boston, em 1950, algo extraordinário aconteceu que marcaria para sempre a perspectiva de Branham sobre o catolicismo. Uma jovem católica de 27 anos, irmã Maria Santos, havia sido desenganada pelos médicos com leucemia terminal. Seus pais, fervorosos católicos há 3 gerações, trouxeram-na à reunião como último recurso, apesar das críticas do pároco local. Quando Branham impôs as mãos sobre aquela jovem moribunda, o poder de Deus operou instantaneamente. Maria foi completamente curada, e exames médicos posteriores confirmaram que não havia mais nenhum vestígio da doença. O que mais impressionou Branham não foi apenas o milagre, mas a fé genuína que ele percebeu no coração daquela família católica. Eles amavam a Jesus, recordava anos depois, e Jesus os amava também. Esta experiência, repetida centenas de vezes ao longo de seu ministério, convenceu Branham de que a salvação transcendia fronteiras denominacionais. Ele havia visto católicos sinceros demonstrando mais fruto do Espírito que muitos protestantes nominais. Havia testemunhado conversões genuínas em catedrais antigas e avivamentos poderosos em paróquias humildes. Vocês que estão nos assistindo de diferentes tradições, compartilhem aqui nos comentários como têm experimentado o amor de Deus, pois Branham acreditava que o Espírito Santo sopra onde quer, não onde organizações humanas determinam. Sua visão inclusiva não nascia de ecumenismo superficial, mas de experiência prática com a graça ilimitada de Deus. Quanto aos movimentos que mais tarde seriam chamados de ele antecipou tanto as bênçãos quanto os perigos desses desenvolvimentos. Quando há fome espiritual genuína, observava, Deus sempre levanta ministérios para suprir necessidades. Mas em 1955, durante uma conversa com o jovem evangelista Kenneth Williams, de 32 anos, que mais tarde se tornaria pioneiro do movimento da prosperidade, Branham alertou: Irmão Kenneth, cuidado para não transformar as bênçãos de Deus em fórmulas humanas. O poder que opera através de você vem do alto, não de técnicas ou métodos. Branham observava com preocupação como alguns ministérios começavam a enfatizar mais os benefícios do Evangelho que o próprio Evangelho. Ele havia visto reuniões onde cura divina se tornava espetáculo, onde dons espirituais eram comercializados, onde a simplicidade apostólica era substituída por teatralidade carnal. Não é o dom que importa, ensinava, mas aquele que dá o dom. Ele havia crescido em extrema pobreza e experimentado a provisão sobrenatural de Deus inúmeras vezes. Não negava que Deus poderia abençoar materialmente seus filhos, mas alertava contra a transformação de bênçãos em direitos e de fé em barganha. Buscai primeiro o reino de Deus. Deixem aqui nos comentários de quais cidades vocês estão nos acompanhando, para que possamos orar pela manifestação equilibrada dos dons de Deus em todo o Brasil. Branham sonhava com um cristianismo que fosse simultaneamente poderoso e humilde, sobrenatural. Durante uma reunião com líderes emergentes do movimento carismático em 1960, Branham fez uma advertência que ecoaria através das décadas. Irmãos, vocês estão entrando numa época de grandes oportunidades, mas também de grandes tentações. O poder de Deus atrairá multidões, mas também atrairá aqueles que querem usar este poder para propósitos carnais.
Quando o movimento de renovação católica começou a emergir no final dos anos 1950, Branham não demonstrou surpresa. O Espírito Santo não consulta o Vaticano antes de batizar um católico sincero, declarava com sua simplicidade característica. Ele havia presenciado freiras recebendo dons de línguas e padres operando em palavra de conhecimento. O caso do padre italiano Giuseppe Romano. Em 1959, durante uma visita a Roma, Branham foi secretamente procurado por este sacerdote que havia recebido visões sobrenaturais. Padre Giuseppe, relatou Branham, tinha mais revelação sobre profecia bíblica que muitos pastores protestantes que eu conhecia. Esta experiência confirmou para Branham que Deus estava operando simultaneamente em todas as tradições cristãs, preparando Temos comunhão apenas através do sangue de Jesus Cristo, repetia constantemente, não através de credenciais organizacionais. A perspectiva de Branham sobre diversidade cristã era ao mesmo tempo inclusiva e exigente. Ele reconhecia a autenticidade da fé onde quer que a encontrasse, mas também mantinha padrões elevados sobre vida cristã prática. Católico ou protestante, pentecostal ou tradicional, o que importava, sua visão profética antecipava uma época quando distinções denominacionais se tornariam menos importantes que maturidade espiritual, quando união na diversidade substituiria a uniformidade forçada, quando o corpo de Cristo. A declaração mais revolucionária de Branham ecoou através de gerações como um manifesto de liberdade espiritual. Não temos lei além do amor. Não temos credo além de Cristo. Não temos livro além da Bíblia. Não temos membros, apenas comunhão através do sangue de Jesus Cristo. Estas palavras não eram apenas retórica inspiradora, mas um projeto prático para o cristianismo que ele visualizava. Durante uma memorável reunião interdenominacional em 1961, em Memphis, Tennessee, algo extraordinário aconteceu que exemplificava perfeitamente esta visão. Pastores batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais e até um padre católico se reuniram numa mesma plataforma para orar pela cura de uma criança com paralisia cerebral. O menino de 8 anos, Tommy Patterson, foi instantaneamente curado quando aqueles líderes oraram. Vocês viram, declarou Branham emocionado após o milagre. Quando vocês se uniram no nome de Jesus, o céu se abriu. Não foi denominação que curou esta criança, foi fé unificada no poder do Cristo ressurreto. Aquela noite histórica se tornou um modelo do que Branham. A proposta de Branham não era criar uma nova denominação, mas redescobrir o cristianismo original que funcionava como organismo vivo antes de se tornar organizações competindo. Ele havia estudado cuidadosamente o livro de Atos e observava como os primeiros cristãos se relacionavam. Eles não tinham placas nas portas identificando denominações. Vocês que estão assistindo, deixem seus nomes aqui nos comentários, para que possamos orar por essa unidade genuína em suas cidades, pois Branham acreditava que o mundo só seria verdadeiramente evangelizado quando os cristãos demonstrassem a unidade pela qual Jesus havia orado. As divisões denominacionais não eram apenas problemas. O conceito de apenas comunhão através do sangue elimina hierarquias humanas e credenciais organizacionais. Durante suas campanhas, Branham frequentemente convidava líderes de diferentes tradições para ministrar na mesma plataforma. O critério não era a afiliação denominacional, mas evidência de unção divina e fruto espiritual genuíno. Em 1962, durante uma conferência, um jovem evangelista negro de 26 anos, irmão Samuel Washington, chegou à reunião sendo questionado por alguns líderes brancos sobre suas credenciais denominacionais. Quando Samuel começou a ministrar, o poder de Deus desceu de tal maneira que diferenças raciais e denominacionais simplesmente desapareceram. Vocês viram a solução, declarou Branham na ocasião. Quando o Espírito Santo... Raça não importa, denominação não importa, status social não importa. O que importa
é se você conhece Jesus pessoalmente e se ele o conhece. A visão de Branham sobre igreja verdadeira transcendia estruturas físicas e organizacionais. Ele acreditava numa igreja universal composta por todos os verdadeiros crentes, independente de onde congregavam aos domingos. Não é uma organização, é um organismo vivo conectado à cabeça que é Cristo. Compartilhem conosco aqui nos comentários suas experiências de unidade cristã, pois estes testemunhos fortalecem nossa fé na possibilidade de superarmos divisões históricas. Branham sonhava com reuniões, onde metodistas se sentariam ao lado de pentecostais, onde presbiterianos orariam junto com católicos carismáticos. Durante seus últimos anos de ministério, Branham desenvolveu o conceito de Igreja da Última Hora, não uma nova denominação, mas um movimento sobrenatural de união que emergiria espontaneamente quando cristãos genuínos reconhecessem uns aos outros, além de rótulos organizacionais. Deus está chamando seu povo para fora de sistemas humanos. Esta visão profética antecipava desenvolvimentos que se tornariam realidade décadas depois do falecimento de Branham. Movimentos interdenominacionais, igreja em células, ministérios transdenominacionais, todas estas expressões refletiam aspectos do que ele havia visualizado. Cristianismo funcionando como rede orgânica de relacionamentos, ao invés de estruturas institucionais rígidas. O exemplo prático: ele nunca fundou uma denominação, nunca estabeleceu uma organização formal, nunca criou estruturas burocráticas. Seu ministério operava através de relacionamentos pessoais, parcerias espontâneas e redes informais de pastores e líderes que compartilhavam a mesma visão. Quando Jesus voltar, declarava Branham com convicção profética, ele não estará procurando denominações, mas noivos, não organizações, mas corações apaixonados. Esta perspectiva escatológica dava urgência à sua mensagem de unidade cristã. A revolução que Branham propunha não era externa, mas interna. Não se tratava de destruir estruturas denominacionais existentes, mas de transcendê-las através de relacionamentos genuínos baseados no amor de Cristo. Sua visão era cristãos em todas as denominações, despertando para a realidade de que tinham mais em comum. Deixem aqui seus nomes para a oração, por avivamento interdenominacional em suas regiões. Pois Branham acreditava que os últimos dias seriam marcados por uma unidade sobrenatural que prepararia a igreja para a volta de Jesus. Esta unidade não seria resultado de negociações teológicas ou acordos políticos, mas obra direta do Espírito.